E aí a gente se lembra, né, das notícias, lembram dessas matérias aqui? Tarcísio diz que não será candidato a presidente e que estará com Bolsonaro, com quem a Bolsonaro apoiar em 2026. Entrevista, Bolsonaro já escolheu um nome e só há duas alternativas viáveis, Tarcísio ou Ratinho, diz Ciro Nogueira. Centrão espera a escolha de Bolsonaro. Ciro diz que Bolsonaro já escolheu o nome. Centrão espera a escolha de Bolsonaro para desembarcar do governo. Todo mundo extremamente leal, alinhado, só esperando o sinal do presidente Bolsonaro para montar uma chapa maravilhosa, com apoio amplo do Centrão, dos caciques políticos, de qualquer pessoa disposta a explorar a posição eleitoral vulnerável, que nós sabemos que é vulnerável, e eles sabem que é vulnerável, do Lula. E eles falam essas coisas com tanta convicção, apontavam nomes, prometiam apoio, desembarque do governo e tudo mais, pela certeza absoluta que mostra a primeira reportagem que a gente leu aqui do STF, do Igor Gadelha, de que eles conseguiriam chantagear o presidente. E é por isso que tiveram uma enorme surpresa, como eu mencionei agora há pouco. Por isso que eu dizia que o Bolsonaro era um refém que não poderia fazer a sua escolha livremente. E veja, esses caras não são burros, eles não são caciques à toa. Algo aconteceu que mudou o cenário, algo aconteceu que bagunçou as peças dos tabuleiros. E qual foi o fator decisivo que mudou a história e garantiu que nós tivéssemos uma candidatura de Flávio Bolsonaro? Ora, basicamente, a ação dos filhos de Jair Bolsonaro, especialmente de Eduardo Bolsonaro, que teve enorme sucesso junto ao governo americano. Porque quando o Eduardo veio para o exterior e anunciou que possivelmente seria candidato mesmo contra a vontade do pai, o plano do Centrão foi para água abaixo. Porque um candidato da família dividiria a base e fatalmente faria com que um candidato de um sistema, um Tarcísio da vida, pudesse sequer ir para o segundo turno. Como várias pesquisas pareciam indicar que o risco de Tarcísio versus Eduardo num segundo turno eram enormes de ser Eduardo ir para o segundo turno e Tarcísio ficar a ver navios, desaparecer da vida pública. E como o Eduardo, sabiamente, ao contrário dos péssimos conselhos que recebeu, sabiamente se colocou fora da jurisdição do Xandaquistão, ele estava livre para falar o que quisesse, sem as ameaças de prisão, sem as ameaças de mandato para o qual ele estava cagando e todas as outras coisas que o STF quisesse fazer contra ele. E era por isso que era fundamental para o sistema tentar denegri-lo. Aliás, eu aprendi com o eunuco invertebrado que não se pode usar esse termo, e é por isso que eu uso com tanta frequência, né? O sistema precisou denegrir Eduardo Bolsonaro. E aí, a estratégia passou a ser de é o camisa 10 do Lula, etc. Mas, ao mesmo tempo, numa tentativa desesperada de prendê-lo, de torná-lo inelegível, através de dois meios, inclusive. Primeiro, era a partir do Congresso, foi encabeçado pelo Lindbergh Farias, algo que fracassou. E segundo, era através do próprio Supremo Tribunal Federal, mesmo que isso significasse julgar o Eduardo à revelia por um crime absolutamente inventado. O que o sistema não se deu conta é que, ao atrair toda a artilharia para si, o Eduardo deixava o caminho livre. Em total acordo, em total coordenação, para o irmão Flávio. Eles realmente não viram essa chegando. E por isso que eles foram pegos genuinamente de surpresa. Agora, é claro que a pressão vai continuar. E eu, pessoalmente, creio que o Supremo Tribunal Federal vai também tentar pressionar o Flávio Bolsonaro e torná-lo até inelegível. Mas há algumas dificuldades para isso. Não vai ser tão fácil quanto seria com o Eduardo. Primeiro que o Flávio é senador e conta com um pouquinho mais de proteção, não que essa parte hoje em dia importe tanto, né, mas é um pouquinho. A segunda razão é que o sistema já tornou o Jair inelegível. O Jair foi substituído pelo Eduardo e tornou o Eduardo inelegível. Agora eles vão tornar o Flávio inelegível também? Bom, talvez esse seja um desgaste muito grande para o sistema a essa altura do campeonato. E além disso, e isso faz diferença, Flávio Bolsonaro é sim uma pessoa querida por muita gente dentro do próprio sistema. O Flávio é tido como um cara gente boa. O Eduardo não, embora o Eduardo seja pessoalmente um dos caras mais gente boa que eu conheço. E todo mundo a quem eu apresento o Eduardo acha ele gente boa, mas talvez o Flávio seja um cara que sempre fez uma política mais de bastidores e mais de low profile. Eu não acredito em mim, o próprio Ciro Nogueira disse isso. Vejam essa reportagem. Flávio é meu amigo, mas política não se faz só com amizade, Ciro Nogueira. Ele diz assim, que se eu pudesse escolher alguém por amizade, seria o Flávio. Isso
Não é só no Congresso, aliás, não, tá? No próprio STF, acredite se quiser, há ministros que sempre acharam o Flávio o filho sensato. Na própria imprensa, no sistema, estou falando aqui do sistema, né? Até na própria imprensa, até na própria Globo, o Flávio é tido como o que tem dos Bolsonaro a melhor relação com eles. Uma apresentadora famosa do Globo News disse: eu adoro o Flávio. Flávio é o melhor dos irmãos disparado. Grande apresentadora da Globo News. E é por isso que é evidente que isso foi feito de forma alinhada e que o Eduardo aceitou de ótimo grado abrir caminho para o irmão. Porque isso aqui não se trata de vaidade. Isso aqui não se trata de projeto pessoal, é o oposto. Muita gente ficou dizendo: o Eduardo está contrariando o pai porque é um projeto pessoal. Olha, vejam que absurdo. O Eduardo está querendo trazer para ele todo o holofote, está querendo se aproveitar do espólio político do pai. Enquanto isso, o Eduardo planejava que o irmão fosse o candidato. Eduardo abriu mão do mandato, abriu mão da reeleição, abriu mão da vida dele no Brasil, abriu mão da eleição do Senado, para garantir que nós tivéssemos um candidato verdadeiramente bolsonarista viável. E essa é a jornada, é você receber pedrada, injustiça, apanhar e continuar resiliente fazendo o que é certo. Esse é o caminho e é por isso que o Eduardo tem tanto da minha admiração. E você no chat pode estar dizendo: mas Paulo, eu preferia o Eduardo do que o Flávio. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu também. Eu gosto do Flávio, mas realmente o Eduardo é uma pessoa ímpar. Assim, difícil eu ter mais elogios do que eu tenho o Eduardo. Mas na vida, a gente tem que jogar sempre com as opções existentes. E eu vou te dizer aqui que eu estou extremamente satisfeito com o Flávio para representar a minha visão de Brasil na disputa de 2026. Não pense que eu não vou falar sobre disputa. Eu vou falar. Claro que eu não sou idiota. Mas Paulo, eu preferia a Michelle, o melhor era a Michelle. E eu pergunto para essas pessoas, com base em quê? Eu gosto muito da Michelle, ela é muito gentil comigo e eu acho, tenho assim, admiração por ela, acho ela uma figura muito, muito bacana, né? Obviamente nós dois somos evangélicos, embora de vertentes diferentes, mas eu pergunto a você, eu não conheço a Michelle o suficiente para emitir um juízo e uma opinião. Como é que você tem essa capacidade? O que você sabe sobre a trajetória política da Michelle? Sem desmerecê-la, mas por que ela é melhor do que o filho mais velho, o primeiro a entrar na política? Eu vou dizer, não tem nenhum desmerecimento aqui a Michelle, eu acho que ela, eu fico feliz que ela tenha boa participação, tem tudo para ter uma boa trajetória, ser eleita ao Senado, mas ser a candidata mais simpática, ou com mais simpatia, não significa que está pronta para segurar uma campanha presidencial, que é algo dificílimo. É algo que exige articulação, é algo que exige experiência, é algo que exige capacidade de comunicação e de mídia, algo ao qual a Michelle nunca foi submetida. Isso não é um jogo para quem começou agora, não é. A gente está aqui na Champions League. Mas, Paulo, o Flávio tem teto de vidro. Eu falei, por quê? A rachadinha. Pelo amor de Deus, o sujeito foi absolvido, o caso foi arquivado em todas as instâncias possíveis. Até quando isso, meu Deus? Alguém acha o quê? Que o sistema, esse sistema que está sendo fodido pelo Flávio Bolsonaro, atuou para proteger o próprio Bolsonaro? Vocês não acham que tem alguma dúvida de que ele teria sido perseguido implacavelmente até o fim? Nem mesmo o Renan, não o Renanzinho filho, o Renan Bolsonaro, mas o Renan do Movimento Bumbum Livre, nem ele é burro o suficiente para de fato acreditar nisso. Então quem que diz que tem rachadinha? A Globo? Esse é o seu critério? Você acredita que o Flávio Bolsonaro é corrupto porque a Globo diz que ele fez rachadinha? Isso é um paradigma. Na vida, qual é o indício? Mas ele comprou uma casa não sei aonde. Eu falo assim, realmente não devia nem ter comprado, mas o fato é que o Flávio tem a vida empresarial dele, sempre teve, aliás, quando eu conheci o Flávio, ele tinha a vida empresarial dele, como advogado, inclusive, e não está nada de errado ganhar dinheiro. Eu estava vendo aqui o Rick Scott, que é o senador que eu tenho enorme admiração, um puta aliado do Brasil. O Rick Scott é um dos 5 membros, ou o 7º membro mais rico do Senado americano. E ele é político há uma cacetada de tempo. Como é que ganhou dinheiro? Ganhou legalmente.
Se você tem duas formas de você ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro igual a Viviane Bastos de Moraes e o Alexandre de Moraes, e você ganhar dinheiro legalmente. E claro que oportunidades se apresentam a você quando você tem uma posição de destaque. Se for legal, tudo bem. Se for ilegal, existe alguma ilegalidade, alguma corrupção do caso do Flávio Bolsonaro? Eu nunca vi. Se nós virmos, se aparecer, bom, aí a gente muda de opinião e sai fora. Mas hoje, qual é o seu critério? É a Globo? O seu critério é a avaliação da Globo? Bom, não pode ser tão burro assim. Aí começam aqueles, aí eu ouço isso, eu tô ouvindo isso há muitos dias. Ai, mas ele tem muita rejeição. Eu falei, tem muita rejeição. Onde foi que eu ouvi essa história antes? Eu tenho idade para me lembrar de ter ouvido essa história antes. Lembrei, foi isso aqui. Datafolha. Bolsonaro segue com maior rejeição entre os candidatos após ataque, né? No caso da facada. Entendi. Então eu vou cair de novo nessa história de tem muita rejeição e não vai ser eleito. Vejam, eu tenho tido o bom privilégio de lidar e conviver um pouco com o Flávio há algum tempo. E eu posso dizer a vocês, e essa é a minha avaliação honesta, o Flávio tem as nossas convicções, pelo menos majoritariamente. Sim, é verdade, ele é o mais político dos irmãos, e isso não é de todo ruim, mas ainda assim compartilha da nossa visão de Brasil, do Brasil melhor. E ele é melhor do que qualquer outra opção que a gente tem. Vejam as entrevistas do Flávio, tem dado entrevistas excelentes e contundentes. E eu acho que depois do seu anúncio, vieram, e aí respondam vocês no chat, eu quero, antes de escrever aqui, de continuar, eu quero ouvir a opinião de vocês, e sinceramente, vou até pedir pro Bruno botar aqui na tela. Você apoia o Flávio Bolsonaro? Escreve assim, apoio ou não apoio. Eu quero ver aqui no chat, que eu tenho curiosidade se é ao vivo. Você apoia o Flávio Bolsonaro? Vamos ver aqui. Segundo o chat, eu ainda não vi nenhum não apoia. Caramba. Praticamente unânime. Você deixa nos comentários depois, se estiver assistindo o programa depois, mas é praticamente unânime o apoio. Sim, com certeza, sim, apoio, sim, com certeza. E eu vou falar um pouco sobre apoio, mas eu tô assim, parabéns, porque eu posso ver aqui que a base parece estar fechada com o Flávio Bolsonaro. Abre uma enquete aqui, o Bruno ou Mica, abre uma enquete, por favor, e me mandem no chat aqui, me marquem no nosso grupo. Você apoia Flávio Bolsonaro para presidente? Sim ou não? E mandem para mim o resultado daqui a pouquinho. Criem para mim essa enquete. O João tá viajando. O João agora é magnata, né? O João Gabriel agora só vive no jet. Ele é um jet setter, como a gente dizia. Mas Mica e Bruno, a gente que está aqui trabalhando duro, dando duro aqui, criem para a gente a enquete, por favor. Porque eu quero que as pessoas votem a respeito desse assunto. Até agora no chat foi praticamente integralmente. Na nossa enorme audiência, agradeço as quase 50 mil pessoas que estão nos assistindo. Peço que você perca um segundo também, já que está comentando, para ver se você apertou o botão no like. Isso